Olá, Evelyn. Olá! Boa noite, tudo certinho? Olá, boa noite, tudo bem? Agora que eu Tudo na tava olhando paz. aqui, tinha que ter um filtro aqui nesse ao vivo do Instagram aqui, Por porque, quê? porque essa cara de quem tá aí semana de recesso, Queria eu estar em pré-recesso. semana de recesso. Hoje eu fiz audiência, ainda estou de terno, não deu tempo nem de me arrumar ainda. Eu saí da audiência para uma reunião com o reitor lá da universidade e aí já engatei aqui para essa live que eu sou homem de uma palavra só. Prometi que estaria com vocês e aí estou aqui. Para mim é um prazer poder conversar com vocês do Proteger, ter a oportunidade de discutir um tema muito sensível, muito delicado, né? E ter a oportunidade de debater com você, que é a rainha das lives, né? Estava aqui ouvindo o pessoal dizendo aqui, olha só, muito bem, conheci alguém que faz muitas lives também, muito bem. Eu fiz um monte também. Não, A eu minha não. agenda, eu abri minha agenda nesse período de pandemia e cheguei a mais de 350 lives, né? Então, mas eu estou baixando tudo lá no meu canal no YouTube, né? E pretendo baixar essa aqui também. Eu tenho dois canais no YouTube, né? O que eu tenho exclusivo, quando, por exemplo, eu faço uma live que eu sou anfitrião, eu boto no canal Pamplona. Quando eu faço uma live em que eu sou convidado, no canal Papeando com Pamplona. Então, essa vai para o Papeando com Pamplona, onde Ó. está, inclusive, o clipe da banda que você acabou de ver, né? Está lá também. Acabei de ver. Não, eu tava. Realmente eu tinha recebido ontem, não tinha conseguido ver. Ó, o Fabrício dizendo que a Gabriela é realmente a rainha das lives. Não, não, Tá vendo? não sou, não. Se o Não, Fabrício disse, é verdade. não chego nem aos pés aí, né, dessas 350 lives aí. Uhum. Bom, boa noite, a todos e a todas que estão nos assistindo, nos acompanhando agora aqui. Eu queria de imediato te agradecer, Pamplona, por ter aberto um espaço na tua agenda, nessa agenda concorrida, para conversar então um pouquinho com o Instituto Proteger, conversar conosco sobre esse tema realmente, né? A tutela jurídica de crianças e adolescentes LGBT. O É. Instituto Na verdade, quero Proteger. dizer que essa, inclusive, é a minha última live do ano. Não agendei Ah, mais nada. Até o final do ano estou encerrando com chave de ouro com o Proteger nesse ponto. Não, eu não ia fazer live essa semana, só abri a agenda porque era para vocês do Proteger, você, a Melissa, tantas pessoas que moram no meu coração. Eu digo, olha, é a minha família gaúcha, então, para mim, é um prazer bater um papo com vocês e, quem sabe, aí trazer um pouco mais de luz para esse tema que é tão delicado, tão complicado, e a gente conversar nisso, desse corte epistemológico da ideia da sexualidade, mas também com a ideia do trabalho, na questão da discriminação. Mas como a rainha das lives é Vossa Excelência, você manda, você fala, fala que eu respondo. Então, para os seguidores aí, né, do Pamplona, que não conhecem ainda o Instituto Proteger, o Instituto Proteger, ele é uma associação sem fins lucrativos, que ele atua de forma interdisciplinar, visando promover o alcance ao direito da proteção integral de crianças, adolescentes e pessoas idosas, principalmente expostos aos conflitos familiares. Mas de que forma? Através da geração e da promoção do conhecimento e o desenvolvimento social. Então, tem muita gente que procura o Instituto Proteger e pergunta se nós somos uma associação assistencialista. Não, nós fazemos ações, nós temos o banco de alimentos do Instituto Proteger, que já vinha antes da pandemia, mas que se intensificou nesse momento de pandemia, em que as pessoas em situação de vulnerabilidade social estão literalmente passando fome. Então, nós acabamos adotando algumas instituições, falando aqui em Porto Alegre, a ONG Pequena Casa da Criança, que atende crianças carentes, e o Amparo Santa Cruz, que é um lar de idosos, que então tem idosos que moram lá com eles. De que forma que a gente ajudou, por exemplo, nesses dois momentos, e eu, a pedido da Melissa, né, que está aqui nos assistindo, né, ela que manda, né, então eu vou obedecer, para, de certa forma, trazer um pouquinho dessa nossa prestação de contas, entre aspas, dessas duas instituições que nós ajudamos.
o Amparo Santa Cruz, o Instituto Proteger, ele está ajudando de uma forma de patrocínio da internet. Por quê? Porque a maioria dos idosos que estão lá no Amparo Santa Cruz, eles não recebem visita de familiares, né? São pessoas que estão lá e eles não recebem visita. E as visitas que eles recebem são de voluntários, como nós do Instituto Proteger, que muitas vezes estivemos lá. Em função da pandemia, essas pessoas não estão mais recebendo visitas. E então estavam completamente entrando em depressão porque não tinham ninguém com quem conversar. Então, a instituição criou, então, um canal e fez um projeto com algumas escolas aqui em Porto Alegre, em que alunos e familiares da escola, professores, fazem ligações e chamada de vídeos para eles lá no Amparo. E eles, então, ali podem conversar e conhecer pessoas, interagir com pessoas de outras idades, inclusive. Então, o Instituto Proteger está ajudando dessa forma, com o custeio da internet. E nessa semana nós realizamos, então, a entrega na ONG Pequena Casa da Criança, mais de 300 kits de alimentos, né? Que era, então, uma certa forma mais doce para com as crianças. Então, esses kits tinham panetone, achocolatados, biscoitos, para trazer um pouquinho de doçura nesse momento de Natal e nesse momento de pandemia. E recebemos doações de cestas básicas, então, alimentos que foram, então, destinados ao Amparo Santa Cruz, que lá, então, eles vão poder, né, produzir ali o alimento para essas pessoas. Então, assim, eu queria agradecer a todas as pessoas que colaboraram conosco, né, que têm colaborado nessas ações, a todos os protetores carinhosamente chamados quem nos ajudam, e aqueles também que divulgaram isso, né, que nos ajudaram com a divulgação. E a todos também, né, Pamplona, que como você, abriram um espacinho na agenda para dividir conosco aqui o conhecimento nessas lives. Então, para mim é um prazer, é uma honra, é um privilégio, né, dizer que apoio o Instituto Proteger, que confio na respeitabilidade, na dedicação dessas meninas superpoderosas. E aí tenho nesse momento a grande oportunidade de poder, ainda que à distância, poder colaborar aí também com a sua luta, com a sua missão. E nesse ponto espero que a gente possa angariar ainda mais admiradores, né, ao Proteger e mais protetores, né? Exato. Que as pessoas possam atuar, né? Uma máxima que eu incorporei à minha vida, até pela minha visão filosófica e ideológica, é uma máxima de Gandhi, né? Que é talvez a cara do Instituto Proteger. É a frase de que quem não vive para servir, não serve para viver. E acho que angariarmos pessoas que atuam, né, naquilo que a gente se convencionou de chamar do lado do bem, de poder, sabe, exercitar a alteridade, o respeito à dor e ao sentimento alheio, e nesse ponto construir novos caminhos que não sejam só do abandono, mas sim de uma reconstrução, ou em muitos casos, de uma construção de laços afetivos, é algo que sempre terá meu apoio, minha querida. Você manda. Estou à sua disposição. Então, nós hoje também, né, Pamplona, nós deixamos... A Melissa, ela vinha me cobrando muito para que eu organizasse uma live contigo, e eu não, de forma assim, quis deixar para a última live do ano, para a última live do Instituto Proteger, te receber, porque para nós é uma honra te ter aqui, para tratarmos desse assunto que realmente é muito sensível. Então, quando o Instituto Proteger, ele tenta... no seu trabalho ali, na sua geração de conteúdo, promover o alcance aos direitos das crianças e dos adolescentes, nós não fazemos distinção nem de gênero e nem de orientação sexual de crianças, adolescentes e pessoas idosas. E nós tentamos, de certa forma, também gerar o conhecimento sobre essa temática da proteção de crianças e adolescentes que muitas vezes tem aí nesse momento, em função de uma possível orientação sexual diferente da considerada normal pela nossa sociedade, que desde criança
e depois, na sua adolescência, já começam a ter os seus direitos negados e muitas vezes sofrem preconceito, começando dentro da própria família. Então, acho que essa temática tem tudo a ver com o Instituto Proteger, principalmente também, que são esses conflitos gerados especialmente dentro, né, do seio familiar. Ontem, no último encontro do nosso grupo de estudos da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da UAB, em parceria com a ESA, Escola Superior de Advocacia, nós recebemos a doutora Fernanda Barreto, né? Então eu também, e Fabrício e eu deixamos a Fernanda para o nosso último encontro, porque queríamos muito assim fechar com chave de ouro. E hoje, então, contigo aqui na live do Instituto Proteger. Então, nós estamos assim, eu estou me sentindo muito privilegiada, porque vou encerrar o meu ano nessa semana também de lives e de aulas, com muito axé baiano, e me sinto muito, muito honrada. Esse tema das crianças e adolescentes LGBT é um tema muito, muito importante, é um tema que eu trabalho, que eu atuo há muito tempo. E então eu queria te ouvir, né? Porque eu já falei demais, eu queria te ouvir, Pamplona, assim, sobre o teu conhecimento, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala, de que forma a gente pode gerar um conteúdo, como a Fernanda gerou um conteúdo ontem na temática das pessoas intersexuais, né? Ali desde que nascem, toda a questão jurídica, trouxe muitas questões médicas também. Eu queria que tu pudesse começar a falar um pouquinho qual é ali o teu pensamento sobre essa nossa temática. Claro, e falo com muito prazer. Só para dizer para o pessoal que está aqui escrevendo, né? Dizendo, olha, sou eu mesmo, eu só aparei a barba. Estou mesmo, a barba ainda está grande, mas que foi uma barba da pandemia, e estou de terno. Acho que é a primeira live da minha vida que eu faço de terno, mas foi porque eu saí da audiência hoje, de uma audiência presencial, né? Aí já engatei com a reunião na reitoria e não deu tempo de parar para me arrumar. Então voltei, estou aqui com vocês, literalmente, e estou estreando um gadget aqui que eu botei aqui para botar o celular, para ficar com as duas mãos livres, né? Porque eu só fazia live segurando o celular e agora estou podendo conversar sentadinho. Mas sou eu mesmo, que alguém tinha alguma dúvida, que era eu não tenho a dúvida, se quiser eu saio cantando, para você saber que sou eu mesmo, né? And now, the end is near, and so I face the final curtain. Você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas meus cabelos já estão indo embora. Então, nesse ponto, eu preciso conversar com vocês especificamente sobre esse tema. E, na verdade, há várias questões jurídicas, sociológicas, que precisam ser enunciadas para que a gente possa efetivamente compreender isso. Por quê? Porque, e até mesmo entender o papel do Instituto Proteger, que é muito importante, né? É preciso compreender justamente sobre o exercício da sexualidade ou da busca da definição sexual, né, como um processo que não é automático, não é uma escolha. Não é, eu digo, olha, hoje acordei hoje e resolvi ser homoafetivo. Ou não, hoje eu acordei diferente e resolvi ser bissexual. Ou não, hoje eu decidi ser hétero. Não, é um processo de autorreconhecimento e a expressão adequada é processo. Processo como conjunto de atos ordenados tendentes a um determinado fim. O fim aqui é um processo de autodescobrimento, né? De reconhecimento da sua própria sexualidade. E aí, nesse momento, a gente precisa compreender que, como é um processo, é algo contínuo e que não tem necessariamente um marco temporal necessário para dizer quando é que ele começa. Por quê? Porque essa é uma questão que é fundamental para se entender isso. Por quê? Porque falar sobre sexo é sempre algo complicado. As pessoas têm pudores, têm condicionamentos sociais, religiosos, morais, de várias ordens. E aí, quando se quer falar sobre sexualidade, sobre o exercício da sexualidade, as pessoas realmente travam. E aí a gente precisa, respeitando as condições individuais,
ampliar o horizonte nesse exercício de, e eu vou usar essa palavra hoje uma vez, quero usar a segunda vez, de alteridade, de sentir a dor do outro, de sentir o que o outro sente. Por que eu falo isso, Gabriela? Justamente por causa de um dos temas mais, digamos assim, sensíveis. Eu não vou dizer que ele é complicado, ele é sensível, porque ele desperta, na verdade, gatilhos psicológicos, condicionamentos sociais, condicionamentos morais, né? Que é a questão do exercício da sexualidade em crianças e adolescentes. E aí nós não estamos falando nem em ato sexual, não é nada disso. Nós estamos falando de um reconhecimento da sua própria sexualidade, da própria noção de atuação. E isso é algo que é preciso compreender que não dá para ter um marco temporal, legal. Olha, você só pode fazer uma definição da sua sexualidade quando você adquirir a capacidade plena com 18 anos. Peraí, rapaz. É querer condicionar um aspecto existencial, né, a uma delimitação específica de algo que é arbitrário, que é um marco legal. Uma coisa é exercício pleno da capacidade para celebrar negócios jurídicos, para praticar atos de cidadania, para pensar em responsabilidade penal, ou o que quer que seja. Outra coisa é o indivíduo se descobrir. E, na verdade, nesse ponto, o proteger pode, nesse ponto, exercitar um papel muito interessante. Por quê? Porque é o momento de ouvir. Sabe? Quando nós estamos tratando de adolescentes, quando nós estamos tratando... Vou pensar mais em adolescentes, né, no marco temporal do ECA, né, imaginando dessa forma. Mas o que é que a gente para pensar? Né? Quando alguém... Vou usar uma expressão mais coloquial. Quando alguém sai do armário, ou quando alguém reconhece-se não identificado com o seu corpo, né, biológico, para a gente falar da questão da transexualidade. Né? Perceba que, às vezes, em determinados meios, às vezes não, comumente, na maior parte dos meios, é um choque. É um choque. Eu digo com absoluta liberdade, eu sou alguém que teve formação protestante e eu vejo muitas vezes na igreja, né, quando algum adolescente, algum jovem adulto sai do armário, ou mais recentemente, reconhece-se como uma mulher trans ou um homem trans, o quanto isso vem acompanhado de preconceitos e condenações. Você quer ouvir o indivíduo. E essa é uma questão importantíssima. Por quê, minha querida? Porque a gente precisa... Note que muitas vezes, quando nós estamos falando sobre sexualidade, né, sobre crianças, o corte epistemológico proposto por você nesse papo é crianças e adolescentes LGBTQI+. Né? Então, quando a gente para analisar dentro dessa perspectiva, você vai ter as restrições sociais de dizer, não é possível, não mexa com criança, não mexa com adolescente, espera os 18 anos. Uma coisa é falar, talvez, sobre o momento em que o indivíduo, muitas vezes, tem voz para a manifestação de determinados atos da cidadania ou de negócios jurídicos. Outro é imaginar se o indivíduo pode, nesse momento, se encontrar. E o se encontrar não depende necessariamente de uma maioridade plena. Talvez a gente vá poder discutir nesses aspectos outras questões no lance de corte, na própria eventual discussão sobre cirurgia de transgenitalização, talvez aí sim, porque aí vai envolver aspectos relacionados à manifestação de atos jurídicos, né? E nesse ponto, a própria noção de cirurgia, então talvez aí
E claro que, com todas as ressalvas do ponto de vista médico, todas as ressalvas do ponto de vista psicológico, né, a gente até entenda o campo do direito. Mas nós não estamos chegando nesse passo ainda. Nós estamos discutindo apenas o exercício do indivíduo no seu processo de autorreconhecimento. E aí, minha querida Gabriela, falando nesse primeiro momento, menos juridiquês e mais a língua sensível de quem se importa com o outro, o grande elemento quando a gente lida com crianças e adolescentes é justamente exercitar a escutatória. Sabe? Ouvir. Ouvir. Eu digo isso eu na condição de pai de uma jovem adulta de 20 anos, pai de um adolescente de 15, né? E digo eu que não sou tão jovem quanto você, eu que já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, e aí eu posso dizer que na condição de um velhinho, eu tenho cada vez mais buscado exercitar a escuta, sabe? Porque é muito fácil nós nos limitarmos aos nossos egos e queremos impor comportamentos ou impor condutas ou fazer listinha de atividades que a pessoa precisa fazer para alcançar a felicidade e vencer na vida. Não. Às vezes, a pessoa precisa aprender. É como eu falo sobre poesia. O caminho da poesia não existe. O caminho você faz caminhando. E o caminho do auto-reconhecimento da sexualidade se faz caminhando. Né? E essa é uma questão importante. Por quê? Porque partindo do pressuposto que nós vamos ouvir e dar espaço para que as pessoas possam exercitar um exercício de uma liberdade que não depende de capacidade plena, que é a liberdade de ser a si mesmo, de se auto-reconhecer, aí nós temos que pensar, aí sim, em aspectos jurídicos. Notadamente, você me pediu que fizesse umas reflexões sobre isso no campo das relações do trabalho. Por quê? Porque quando a gente pensa nesse exercício, né, entre adultos, muitas vezes a gente verifica comportamentos discriminatórios. Ora, imagine com aquele que ainda está em formação, mas que se resolve se vestir com roupas que seriam, talvez, destinadas para o gênero, para um outro gênero. Né? O menino que resolve vestir saias. A menina que resolve se vestir de camisa polo e calça jeans, né, quadrada. Então, a gente, às vezes, isso é algo que precisa ser compreendido e respeitado como exercício de liberdade. E não como um dress code para contratação em relações de trabalho, no sentido mais amplo, inclusive estágios, contrato de aprendizagem, entre outras modalidades. Acho que já falei demais. Devolvo a palavra para a Gabi. Eu, refletindo, né, essa tua colocação, Pamplona, eu me lembrei de uma historinha, né, que aconteceu, que eu já contei em alguns outros momentos, de uma amiga muito querida que estava num shopping aqui em Porto Alegre, almoçando com o marido, com os 2 filhos e com a mãe dela. E era próximo ao aniversário dela, uma data comemorativa que eu não me recordo qual. E durante o almoço, ela brincando, preciso escolher meu presente, o que eu vou ganhar de presente na mesa. Quando eles saíram do shopping, do restaurante, o filho dela, que acho que na época devia ter uns 5 anos, se eu não me engano, ele estava de mãos dadas com a avó, chegou na vitrine de uma loja, viu um vestido e disse para a avó: olha que vestido lindo! Mas ele estava se referindo ao vestido que seria dado para a mãe, quer dizer, estava num contexto. Tinha um casal olhando a mesma vitrine e o homem, né, o homem dali
que estava ao lado dele, olhou para a criança e para a avó e disse assim: depois essas crianças viram boiolas e a gente não sabe por quê. Né? A minha amiga, a quando ela... reprodução do comportamento machista, excludente, e que isso vai ser tanto com crianças quanto com qualquer pessoa. Né? Isso é algo, querida, que a gente realmente precisa aprender a exercitar e aprender a repudiar esse tipo de postura. Porque o indivíduo que abre a boca para fazer esse tipo de agressão não merece o meu respeito como cidadão. Eu digo, olha, meu amigo, você está fazendo o quê nesse ponto? É algo assim que é muito complicado mesmo lidar com essa questão. Né? Eu acho que é uma coisa assim que precisa realmente, às vezes, um exercício de sabedoria, e é preciso entender, porque eu sou alguém que propugna pela tolerância. Mas, às vezes, é complicado lidar com isso. Deixa eu lhe contar uma história aqui para ficar mais leve o nosso papo. Né? Você sabe que eu me divorciei há algum tempo, né? E eu arranjei um namorado. Eu tenho um namorado, estou com um namorado, né? E aí, no último carnaval, a gente não vai ter mais carnaval, saí com ela no carnaval. E ela é uma pessoa que tem muito de atuação assim no meio LGBTQI+, né? É professora da área de arquitetura, né? E era aniversário dela no meio do carnaval. Do carnaval. E aí ela resolveu, 25 de fevereiro, resolveu que a gente ia fazer um bloquinho de carnaval. Cada dia tinha um bloco diferente, né? E eu estava lá com ela. Aí teve o dia que a gente saiu, eu de Coringa, ela de Arlequina, teve o dia de sair de Polícia e Ladrão, teve o dia de sair com o time do Bahia. E aí a gente resolveu fazer um bloquinho da diversidade. Né? E aí esse bloquinho, ela botou lá uma roupa, né, de arco-íris, botou uma capa dizendo sou gay, sou hétero, sou homo, sou lésbica, sou tudo, sou um ser humano, né? E dizendo assim, sou o que eu puder ser. A ideia de dizer, e aí eu disse, claro, namorado, vamos juntar. Eu arranjei uma camisa da torcida LGBTQI+, do Bahia, né? Toda colorida. Botei lá uma meia rosa e fui acompanhando. E aí a gente saiu ali na Barra com a filha dela, o namorado da filha dela, sabe? Todo mundo fazendo nosso bloquinho para dizer assim. E aí, querida, eu só consigo para o semelhante. Quando eu estava voltando assim do carnaval, às 3, 4 da manhã, e aí está passando um bloco, você me conhece, eu sou um homem grande, tenho 1,80 m, luto boxe, essa coisa assim. E aí, passa lá um cara, a gente tá andando, simplesmente, diz assim, essas bichas ficam andando aqui contaminando o ambiente familiar. Sabe aquele momento assim de você esquecer que eu sou um homem manso? E aí, por 3 segundos, eu fui para cima do cara e disse assim, meu amigo, eu sou uma bicha mesmo, mas uma bicha muito braba. Você vai me encarar? Sabe aquela situação, né? E aí, por quê? Porque às vezes dá vontade de reagir dessa forma. Porque foi a ideia, né? A Valtieri aqui dizendo, respira fundo. Não consegui respirar, sabe como é que é? De madrugada, já tinha aproveitado o carnaval, e lá vai eu, assim, tava assim, quer dizer, eu tava lá com a filha dela, aquela coisa assim, todo mundo, uma família reunida, mas apenas celebrando a ideia da diversidade. Eu não contei conversa. Foi engraçadíssimo. Assim, as pessoas, quando eu conto meus alunos, eles dão risada sobre isso. Mas perceba que é um momento de tensão. Às vezes você precisa fazer um negócio assim, meio brabo, né? Para poder falar isso. Como talvez a pessoa tenha tido vontade de dizer para esse Neandertal que falou isso para uma criança, né? Às vezes é muito complicado não lidar com isso. E, quando nós estamos falando de crianças e de adolescentes, uma coisa é um coroa como eu, né? Grande, que parece um ogro,
eu reajo. Outra coisa é uma criança de 5 anos Exato. que fala um comentário em pura inocência e, de repente, está testemunhando um exercício de discriminação. Então, assim, acho que essas questões culturais, né, da nossa sociedade e que eu muitas vezes acho que as pessoas, os ignorantes de plantão, eles fazem uso, né, da moral e dos bons costumes para expor ali todo o seu preconceito, nessa questão da criança, de ficar estigmatizando e tentando colocar ali, ficar encontrando algumas características na criança, como tu bem disseste, usando uma camisa rosa ou uma menina usando uma camisa gola polo, tentar ir já, a criança não tem nem noção daquilo, a criança não tem noção se tá usando, né, a roupa que tá usando, o porquê que não poderia estar usando, porque é só uma roupa, não é? E então vem aí alguém dizendo que aquilo não é roupa de menino, não é roupa de menina, não é brinquedo de menino, não é brinquedo de menina. E daí começa a colocar aí começam as agressões que muitas vezes a gente não consegue enquadrar essas agressões de forma jurídicas, mas que são são agressões psicológicas, né? Porque muitas vezes essa criança, naquele momento, ela teve uma pressão aí de um indivíduo que ela não conhecia, mas que se afastou em seguida. Mas e quando isso acontece dentro de casa? Quando a criança ela tem ali, gosta de brincar com algum brinquedo considerado que não fosse para o gênero dela. Eu tenho uma vez, a minha mãe, era Natal, eu não sabia o que dar de presente para minha mãe, mas a minha mãe estava precisando de um liquidificador novo, né? Só que naquela teoria de que não dar presente para minha mãe para casa, né? Que é desconstrução também, vamos quebrar os paradigmas. Quem ganhou o liquidificador foi meu pai. Meu pai ganhou um liquidificador no Natal e minha mãe provavelmente deve ter ganhado uma roupa, um creme, um perfume, né? E meu pai ficou muito feliz e ele dizia que o liquidificador era dele, né? Que o liquidificador era dele. Então, eu acho que essas coisas, assim, que talvez meu pai não tenha nem entendido, né, o recado subliminar ali por trás daquele presente, mas eu acho que essas desconstruções, elas são necessárias. E cada vez mais. E quando a gente acha que hoje nós estamos em pleno século XXI, 2020, um ano em que nos ensinou a sermos resilientes, né? Eu esses dias encontrei na internet, né, alguém compartilhou uma mensagem que dizia: não cancele o ano que te ensinou, que te mostrou o quão forte você é. Inclusive foi a minha prima que repostou. E eu achei aquilo ali muito legal, né? E tenho tentado usar isso nas minhas conversas com as pessoas que falam, não, tem que riscar esse ano, enfim. Acho que não, acho que a gente tem que aprender muito com ele. E num ano que tentou nos ensinar, né, ensinar-nos a sermos mais resilientes, me assusta ainda, ao mesmo tempo, a continuidade desses pensamentos LGBTfóbicos. E, claro, na adolescência, nós temos aí a descoberta da sexualidade, que é muito normal da idade. Então, o adolescente começa, então, ali a expressar o seu desejo, né? Seja pelo sexo oposto ou pelo próprio sexo. Me preocupa muito mais, Pamplona, é realmente essa questão das crianças, né? Das crianças que vêm e que vêm sofrendo ou sofrem, não só da família, como de toda a sociedade, essas pressões que nós já conversamos, assim. Então, era isso, né, também que eu queria colocar. Não sei se concordas comigo, se discordas, se achas que de que forma a gente poderia também, né, trabalhar essa questão. E essa é uma questão que, como eu disse, trata de aspectos relacionados a condicionamentos psicológicos, sociais, morais, que às vezes é muito complexo, sabe? A gente, quando combate preconceito, né, é algo semelhante à ideia de que, olha, as restrições que a gente vê na adoção por casais homoafetivos, né? Aí eu quero dizer, não, ele vai, se ele for ser pai ou ser mãe ali, a criança vai ser, mas o engraçado é que
as pessoas homoafetivas são filhas, muitas vezes, de casais heterossexuais, né? E nem por isso Exato. não. Então, é algo assim complexo, porque o exercício da sexualidade, né, é algo natural, mas quando a pessoa está descobrindo a sua sexualidade, a repressão de comportamentos que não seriam da identificação de um código binário de gênero, né, é algo que soa muito estranho. Eu costumo dizer para as pessoas, meu amigo, minha amiga, você está falando isso, você não se lembra quando você era do primário? Você não tinha nenhum colega menino que sempre teve trejeitos femininos? Ou alguma colega menina que sempre teve trejeitos masculinos? E você achar que a homoafetividade ou o exercício da sexualidade é uma coisa que só pode vir depois do indivíduo ter se tornado maior, capaz. Às vezes eu revejo os meus colegas, eu estou com 48 anos, né? Eu revejo os meus colegas do primário e vejo hoje, aqueles meninos e meninas que tinham aquilo que o jeito preconceituoso de falar, tinha um jeitinho diferente. E muitos deles hoje estão muito bem resolvidos, né, na sua sexualidade, né, encontraram companheiros ou companheiras do mesmo sexo e estão bem. Mas perceba como isso, quando nós éramos novinhos, novinha você é, quando éramos novinhos, era algo do rir, do sorriso, do olhar, do canto, do dizer. E aí, quando nós vemos nossos filhos e filhas exercitando a sua sexualidade e, às vezes, sentindo-se direcionado para uma sexualidade que não é a nossa, de uma heteroafetividade, as pessoas acham é um absurdo, não, tem que fazer alguma coisa, se eu levar no psicólogo. Meu Deus, a gente precisa compreender o quanto essa questão é complexa e aprender a respeitar. Sabe, em outros contextos, eu gosto muito de citar um professor baiano já falecido, que era um geógrafo, foi professor titular da USP, é uma sumidade, umas grandes inteligências do século XX, que era o professor Milton Santos. O professor Milton Santos, ele gostava muito de falar sobre combater a ditadura do pensamento único, sabe? E quando alguém me traz como argumentação que tal comportamento não é certo, porque as coisas sempre foram daquele outro jeito, ou porque as coisas têm de ser porque papai, mamãe, vovó, vovô, titia e bisavô e bisavó, todo mundo era assim. Isso me soa como um determinismo que nem Darwin acreditaria. Nós temos aqui, Pamplona, um comentário, tá? O que é fundamental é a conquista da dignidade. E somente a dignidade sem condicionar a marginalidade. Isso é bom para toda a sociedade. De todos os comentários que nós tivemos, agora botei o olho nesse comentário e eu acho que a gente poderia fazer um link, Pamplona, com as pessoas trans, os adolescentes e as adolescentes trans, que, em função da sua identidade de gênero, são expulsas de casa, das escolas. Tá travando um pouquinho aí. Travou. E acabam, então, sendo condicionadas, como
disse aí... Oi, voltei aqui, acho que deu trancou um pouquinho aqui. Indo? Tô te ouvindo, não tô te... Tá travada a sua imagem para mim, agora voltou. Oi? Faz assim, Peraí. dá um tchauzinho. Agora? Pronto, estou te ouvindo agora. Oi? Oi. Probleminha. Então, eu acho que pegando o gancho do comentário, pra gente... Oi. Oi? Perto de mão. E a gente, sem saber como e porquê, sente feliz e sai cantar uma alegre canção. Bom, vai. Então, essas Siga as aí. pessoas trans que depois acabam tendo somente, né, muitas vezes né, que acabam tendo que sobreviver de algumas profissões, como a prostituição, tão somente, né? Gosto sempre de salientar que não há problema nenhum em sobreviver da prostituição, mas a prostituição ela não pode ser a única opção a essas pessoas. Então, o comentário que a nossa colega escreveu aqui né? Acho que ela pode ser o gancho para a gente trazer isso para qual seria a proteção, né? Como é a proteção dessas crianças e adolescentes transexuais? Essa é uma questão que é importantíssima para a reflexão, mas note que nós temos que pensar nesse exercício e nesse reconhecimento de um processo de formação. A transexualidade pode, eventualmente, se manifestar tranquilamente, né? E ao indivíduo se descobrir trans ainda na adolescência. E claro que essa é uma postura que muitas vezes nós temos que aprender a respeitar, né? Mas isso não é fácil, até mesmo porque o indivíduo está em fase de formação e ainda não sabe, por exemplo, se na verdade ele é homoafetivo ou se ele é alguém que simplesmente por gostar de se travestir ou se gosta nesse sentido também na noção de se identificar como uma mulher trans. Só para pensar nessa questão, eu fazer até uma homenagem aqui a um jovem amigo de minha filha, retifico, uma jovem amiga de minha filha, que originalmente chamava-se Mateus, mas que era um amigo dela da igreja, mas que, ao tornar-se adulto, disse, não, eu não sou Mateus, eu sou Luísa. Ou seja, ele reconheceu nesse ponto, ela se auto-reconheceu como uma mulher trans e teve todo o apoio, isso foi sensacional, teve o apoio de seus pais. Isso foi algo assim, da noção de reconhecimento e respeito. Mas não é fácil. Não é fácil. A minha filha tem um primo que não é trans. É simplesmente um jovem, hoje já adulto, né, homoafetivo, mas que gosta de se travestir. Ele não é mulher trans, ele é um homem homoafetivo e que gosta de se travestir. Mas dentro da sua comunidade religiosa acabava sendo excluído, acabava sendo entendido como um pecado, como alguma coisa que precisava ser tratada, curada. E isso é algo que é muito complexo. Eu cheguei a dizer, eu moro em outro estado, eu digo assim para minha filha, amor, fala com ela, com ele, né, que se ele faz um concurso aqui para a Bahia, muda para cá, eu recebo na minha casa. A casa vai ser uma casa de acolhimento. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não está tendo sequer um apoio de seu pai e de sua mãe. E isso, quando a gente pensa em crianças e adolescentes que perderam o referencial paterno ou materno, o referencial parental, nós temos aí uma situação ainda mais complexa. Porque como exercitar isso, às vezes, em orfanatos ou em pessoas
que estão em casas de acolhimento e aí não tem a palavra amiga da compreensão. Exato. Isso é muito complexo, querida. Agora, querida, É. nós já estamos a 45 minutos. Então temos que dar um direcionamento para a gente não cair. Até mesmo porque o sinal está meio ruizinho. Pois é. Não, mas agora acho que o meu sinal tá legal aqui, tá? Opa. Então tá. Mas é isso, assim, né, Pamplona? Eu acho que nós... Ontem a Fernanda trouxe também a questão, né, das questões médicas, né, do intersexo, e ela trouxe, né, a gente já escutou a Fernanda falando algumas outras vezes, em que muitas vezes ela perguntou para, né, as pessoas, e se fosse seu filho, você faria a cirurgia de você a escolha do gênero do seu filho muito cedo, ou você aguardaria? E amanhã, e a maioria das pessoas respondia, Fernanda, eu vou te decepcionar, mas tenho que te dizer que eu faria a cirurgia, eu decidiria, né, ali o sexo do meu filho ainda criança. Então, eu acho que são questões que a gente ainda tem muito que conversar, tem muito que esclarecer, né? Sim, e Fernanda, me permita, sem me interrupting, né? Me permita falar sobre isso, porque Fernanda tem um lugar de fala muito interessante sobre essa questão, porque o pai dela é o maior urologista da Bahia. E foi, e é, sem sombra de dúvida, o primeiro que fez cirurgias de transgenitalização, pensando, mas ele, como médico, um dos homens mais respeitados da Bahia na área de medicina, professor da Universidade Federal, da Escola Baiana de Medicina, da Unifax, vários cursos aqui, ele tem muito cuidado nesse ponto para pensar em cirurgias de transgenitalização só e somente só na noção da intersexualidade extrema, porque muitas vezes, perceba, passar para um pai a decisão sobre o gênero de que o filho e a filha vão estar atrelados a priori pelo resto da vida, é uma responsabilidade. E perceba, não é que é algo que seja feito com más intenções ou preconceito. Não, não é isso. Às vezes até, e eu falo com absoluta liberdade, com amor. Mas o problema é que a pessoa não percebe que quando a própria pessoa está no seu processo de descoberta da sua sexualidade, ela pode, nesse ponto, dizer, não, talvez eu vá sim ou não. O grau de certeza não é pleno. Então, a decisão tem que ser só e somente só do indivíduo. E por isso é que é algo complexo. E aí entra no campo jurídico, complexo em relação ao consentimento informado e devidamente reconhecido, justamente por essas circunstâncias de que o reconhecimento da sexualidade é algo que, como eu falei, não é um ato, é um processo. E aí, por isso, quando a gente pensa em cirurgia de menores, isso precisa estar muito bem respaldado, não somente do ponto de vista médico, mas principalmente do ponto de vista psicológico. Sabe? O CFM tem na sua resolução esse tipo de indicação, mas as pessoas, às vezes, acham que é alguma coisa como se fosse burocrática, um passo, uma perícia de insalubridade ou periculosidade num processo trabalhista. Não é isso. Nós estamos aqui verificando situações para um reconhecimento próprio da sexualidade do indivíduo, pensando com ânimo de definitividade. E isso é algo que é muito sério para ser delegado a terceiros. É algo que efetivamente deve ser um exercício pessoal. Podemos ter menores de 18 absolutamente centrados, absolutamente articulados, para poder dizer, não, eu tenho certeza absoluta. Mas é algo que não dá para se tomar como regra absoluta.
É algo que deve ser compreendido efetivamente como um processo lento. E como muitas vezes o processo judicial ele demora muito tempo, não duvide que muitas vezes a demora do processo judicial vai contribuir para que o indivíduo adquira a maioridade. É verdade. Pamplona, deixa eu só ler aqui que a Melissa escreveu, ó. Fechamos as lives com chave de ouro. Obrigada por tanto carinho com o Instituto Proteger. Na verdade, com a construção do caminho para o alcance da proteção. E ela pediu aí para a gente salvar essa live, então, na página do Instituto, para que outras pessoas, então, possam te ouvir e possam tentar compreender mais sobre esse assunto, aprender mais a ouvir o outro, né, sem julgamento prévio, e tentar ser mais detentor de acho que é de um talento, né, e de um dom de reconhecer, não querer se ver no outro, mas sim entender que o outro pode ser totalmente diferente que você e é merecedor sim de uma proteção integral aí, seja de direito, de carinho, de afeto e principalmente de respeito. Então, eu vou jogar a bola para ti de novo, porque eu acho que a gente está encerrando, mas a gente quer, não sei, né? Então, tem que encerrar de uma forma poética e o poeta aqui é Vossa Excelência. Oh, meu amorzinho. Eu vou recitar, então, alguma coisa aqui para vocês, né? Nessa noção, muitas vezes, de ser um homem um pouco diferente de determinados arquétipos, porque eu sou um homem hétero, cis, branco, juiz, classe média. Eu tinha tudo para ser um opressor. E tudo que eu não quero é ser opressor. Tudo que eu quero é poder dar o meu ombro amigo, o meu braço forte para poder ajudar as pessoas a se encontrarem. Então, eu refletia muito sobre isso, e deixa eu ver quando é que eu escrevi isso. Em 17 de agosto de 2016, eu estava refletindo sobre o que é que eu sou. E eu cheguei à conclusão que eu sou simplesmente um homem feminino. Ser um homem feminino é buscar a sensibilidade com a força da alma. É querer ir além da empatia que o apoio explícito acarreta. É ser sendo, mesmo quando não se é. É conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. É irar-se quando não valorizam suas qualidades e resultados, desviando o olhar de sua mente para seu corpo. É dividir a emoção alheia, sentindo-a como se fosse sua. É ser tão ou mais capaz que seus colegas, mas precisar provar isso a cada novo desafio. É não se identificar com a maior parte desses símbolos fálicos e não ligar para isso. É estar mais focado na essência do que na casca. É ser ou não ser nada disso e não ter qualquer problema com isso. É querer ser simplesmente um ser humano melhor. Um beijo para quem. É sempre muito aconchegante te ouvir e sinta-se abraçado de forma virtual. Quero te desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Estamos e como Pantera Negra e Wakanda. Que em 2021, né, nós tenhamos aí, seja a vacina, seja o que for, que a gente possamos nos encontrar. Foi o que eu falei para a Fernanda ontem, que a gente possa se reencontrar pessoalmente, para que a gente possa, então, né, matar saudades desse povo baiano que, né, tem o Rio Grande do Sul. Falei para ela, o Rio Grande do Sul te ama, Fernanda, e hoje eu te digo, Pamplona, o Rio Grande do Sul te ama. Será sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigada mais uma vez pelo teu carinho com o Instituto Proteger, comigo, com a Melissa e com esse tema. Muito obrigada. Beijo. Um beijo, gente. Muito, muito, muito obrigada por vocês terem acompanhado essa nossa conversa. Melissa, um beijo bem grande a todos e a todas aqui. Um Feliz Natal. Cuidem-se.
Um beijo. E toda essa galera aí do Rio Grande, siga aí o Instituto Proteger. Toda essa galera do Brasil todo, siga aí o Instituto Proteger. Me siga aí o R Pamplona Filho. Meus 2 canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. E veja o clipe da banda que estreou segunda-feira. Eu já vi. Tá muito lindo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.